Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Todos que nos acompanham pela internet, sejam também bem-vindos em nome de Jesus. Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo no primeiro livro dos Reis, no capítulo 13. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13. Nós vamos aqui hoje pela manhã pensar acerca de um tema, ou melhor, de um texto que é muito conhecido. Seguramente os irmãos já tiveram a oportunidade de fazer a leitura desse texto várias vezes. Nós vamos pensar um pouco, com base em alguns versículos dele, hoje pela manhã, no nome de Jesus. 1 Reis, capítulo 13. Tema para a nossa reflexão hoje pela manhã: a sedução do engano, como discernir a voz de Deus. Então, nós temos muitas vozes que falam aos nossos ouvidos diuturnamente, nós estamos sempre ouvindo alguém. Contudo, nós precisamos orar para que todas as outras vozes possam ser silenciadas, de modo que nós possamos ouvir a voz de Deus. E Deus, Ele fala sobretudo por meio da sua palavra, mas Ele fala também por meio dos seus servos que foram constituídos por Ele sobre a face da terra, para expandir o seu reino e para manifestar a sua glória, de modo que todos aqueles que foram comprados por Cristo na cruz do Calvário possam se render ao senhorio do Senhor. Contudo, não são todas as pessoas que se levantam em nome de Deus que efetivamente falam com a voz de Deus. E nós precisamos de discernimento espiritual para finalmente compreender se a voz que nós estamos ouvindo é a voz de Deus ou não. Existem N características que podem ser pensadas da vida daquela pessoa que está servindo como um oráculo, que está servindo como um profeta, para finalmente nós descobrirmos se de fato estamos sendo bem orientados ou não. Até porque, biblicamente falando, todos nós somos exortados a compreender se... O contexto histórico, irmãos, é bem interessante. Salomão havia morrido fazia pouco tempo. O filho de Salomão, Roboão, não possuía o pulso suficiente para manter o reino coeso, unido. Portanto, o reino se dividiu, formando dois outros reinos. A maior parte ficou mais ao norte, a capital ficou sendo Samaria, e o governador se tornou um homem chamado Jeroboão, enquanto que a menor parte teve como capital Jerusalém, ficou conhecido como Reino do Sul, e o monarca permaneceu sendo da linhagem de Davi. Era um dos filhos de Salomão, um rapaz chamado Roboão, um rapaz pusilânime, um rapaz inconsequente, que não deu ouvidos à voz da sabedoria, mas que deu ouvidos à voz dos jovens que caminhavam com ele e tomou atitudes terríveis, que prejudicaram muitíssimo o seu reinado. Mas a minha ambição hoje pela manhã não é tratar com os irmãos acerca do Reino do Sul. Nós podemos fazer isso numa outra oportunidade. A minha ambição hoje pela manhã aqui é conversar um pouco com vocês acerca de um fato que aconteceu no Reino do Norte. E o que aconteceu no Reino do Norte? Jeroboão sabia que ele era outrora um escravo de Salomão, que ele havia usurpado o trono, que as pessoas não estavam, como um todo, satisfeitas com o reinado dele. Portanto, ele sabia que se as pessoas deixassem Samaria e, por ocasião dos ajuntamentos solenes, viajassem até Jerusalém, que seria muito natural que aquelas pessoas permanecessem em Jerusalém, permanecessem no Reino do Sul e não voltassem mais a serem subservientes a ele na região norte. Então, qual foi a ideia que ele teve? Ele tentou dissociar a vida daquelas pessoas da sua comunhão com Deus. Ele sabia que Deus havia sido expresso quando falava através de Moisés, que as pessoas não poderiam mais trazer idolatria para o seio da sua adoração. Seria, na verdade, por isso que Deus havia dado ordens para que o povo de Israel não tivesse contato com as regiões que estavam na sua vizinhança, porque naturalmente eles trariam os deuses pagãos para o seio do seu convívio. Portanto, foi justamente isso que Jeroboão fez. Como ele não tinha autoridade para construir um novo templo, como ele não tinha autoridade para suscitar novos sacerdotes, como ele não tinha autoridade para suscitar novos levitas, até porque toda essa linhagem era restrita especificamente a Jerusalém, o que ele fez? Ele construiu seus próprios altares. Portanto, ele construiu altares pagãos para queimar fogo estranho perante o Senhor nas extremidades do seu reino, para que as pessoas não tivessem desculpas para sair de Samaria, indo até Jerusalém, desta forma permanecendo ali na presença do Senhor. Um desses altares fora construído na conhecida região de Betel.
O tempo se passou e Jeroboão, cheio de orgulho, cheio de sua própria infâmia e altivez, entendeu que ele próprio poderia subir até o altar e oferecer sacrifícios ao Senhor. Esse é justamente o princípio, o contexto do capítulo 13 que nós vamos estudar hoje. Portanto, imagine Jeroboão, destituído da presença de Deus, um rei despótico, subindo no altar, se auto-intitulando sacerdote, com o objetivo de oferecer sacrifício perante o Senhor. Quando isto acontecia, então, capítulo 13, versículo 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso 5. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse, imagine agora um profeta olhando para um altar pagão, profetizando da seguinte maneira: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os ossos dos sacerdotes que queimam incenso sobre ti, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deus, naquele mesmo dia, deu um sinal dizendo, este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo, prendei-o. Mas a mão que ele estendeu contra o homem de Deus secou imediatamente, e ele não podia mais a recolher. O altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus havia apontado por ordem do Senhor. No primeiro momento, irmãos, nós percebemos que o Senhor designa os seus servos para fazer a sua vontade. Perceba que o versículo 1 nos diz que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um profeta. Apenas isso já seria suficiente para desencadear uma guerra, porque vocês sabem que os reinos agora eram inimigos, havia o reino do norte, havia o reino do sul. Deus não levanta um profeta do reino do norte, ele vai fazer isso posteriormente com Elias, ele vai fazer isso posteriormente com Eliseu, mas naquele momento, quando Deus levanta um profeta do sul para profetizar no reino do norte, o que Deus estava dizendo é que ele não estava servido de homens do norte, que fossem de fato íntegros, para por meio deles falar. Irmãos, Deus leva em consideração integridade, Deus leva em consideração caráter, Deus leva em consideração motivação. Então, nas entrelinhas, Deus estava dizendo, eu encontrei um servo fiel na região de Judá, e eu vou retirá-lo de Judá para profetizar lá em Samaria. Isso por si só já seria um recado poderoso da parte do Senhor. E é interessante notar que isso não acontece uma única vez no enredo do Antigo Testamento. A passagem mais conhecida, onde Deus se utiliza de um homem que não era tão conhecido em sua linhagem profética para falar no meio daqueles que haviam se vendido, fora o profeta Amós. Vocês conhecem a história de Amós. Amós, ele vivia por trás das malhadas. Ele era alguém que cuidava de rebanhos. Ele era um pecuarista. E quando ele começa a profetizar, os profetas, de linhagem, os famosos, dos ciclos mais badalados da sociedade, ficaram injuriados. Mas por onde saiu o Espírito Santo de nós para falar por meio desse matuto? E aí Amós responde, de fato eu não sou profeta, eu não sou descendente de profeta, eu sou um boieiro, um boiadeiro, cuidador de boi, mas Deus me tirou por detrás das malhadas para profetizar para vocês que são vendidos. E isso acontece mais uma vez aqui. E Deus traz esse homem de Judá até Betel. E nós precisamos compreender que esse homem de fato era muito corajoso, porque se as regiões estavam em conflito, bastava que alguém que pertencesse a um lado aparecesse no outro lado, para nesse momento ele ser visto como inimigo. E este homem não apenas não temia ser visto como inimigo, mas ele portava uma mensagem avassaladora, poderosíssima, não para qualquer pessoa, mas para o próprio rei. Ele iria falar com aquele monarca, acusá-lo do seu pecado.
E é interessante notar que esse homem nem mesmo é mencionado por seu próprio nome, portanto, entende-se que ele era um anônimo. E o autor do texto sagrado nos diz que quando ele finalmente chegou até Betel, Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Portanto, o cenário estava perfeitamente montado. O rei despótico estava num local que não lhe convinha, com o incensário na mão, e ele não era sacerdote, para oficiar perante o Senhor, e havia toda uma multidão observando aquilo. Portanto, o cenário era perfeito. O homem de Deus agora só tinha que ter coragem suficiente para denunciar o pecado do monarca. E para mostrar para aquelas pessoas que elas estavam seguindo um homem que estava completamente equivocado. E é isso que acontece, versículo 2, clamou o profeta não necessariamente contra o rei, ou contra as pessoas que ali estavam, mas contra o altar. Portanto, perceba que aquele altar não havia sido constituído por Deus. Por mais que aquele altar possuísse fama, por mais que houvesse um rei ali, por mais que uma verdadeira multidão estivesse ali reunida, Deus não tinha compromisso com aquele solo. Portanto, para Deus ele não era sagrado. Quantas pessoas reunidas em verdadeiras multidões não estão ao redor de altares, onde pessoas famosas estão sobre eles, e Deus não se encontra ali? Porque não glorifica o nome do Senhor, porque não foi Deus quem o levantou, porque a motivação é equivocada, porque as pessoas não possuem caráter suficiente, pelo contrário, estão mercadejando o Evangelho, fazendo do púlpito um balcão de comércio, e da Sagrada Escritura uma mercadoria que as pessoas adquirem de acordo com as suas próprias conveniências. Mas existem os verdadeiros homens de Deus que ainda hoje, em pleno século 21, ainda estão clamando e dizendo, 22 agora, né? 21, 22, 21. Altar, altar, assim diz o Senhor. Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. A passagem em que Josias foi rei é uma das mais belas passagens do Antigo Testamento. Se você nunca estudou o reinado de Josias, vai estudar. É o último grande avivamento de Israel. Foi no reinado de Josias que nasceram Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Jeremias, Abacuque, a grande linhagem do final do Antigo Testamento, do período pré-exílio. E qual foi a grande contribuição de Josias? Expurgar a idolatria, quebrar os altares que não glorificavam o nome do Senhor, tentar sanar aquela chaga que macerava o povo de Israel. E essa profecia de fato se cumpriu, porque no momento em que Josias ascendeu ao trono, ele de fato destruiu esse altar e queimou sobre ele os ossos dos profetas que não serviam com fidelidade ao Senhor. Mas é interessante notar que essa profecia só se cumpriria cerca de quase 200 anos depois. Perceba como Deus é poderoso. Mas naquele momento, para que as pessoas percebessem que de fato era Deus que estava falando ali, fora-lhes permitido um sinal. E qual sinal seria? Previamente, aquele profeta, aquele jovem homem de Deus falou assim, versículo 3, esse altar se fenderá e se derramará a cinza que se encontra sobre ele. Isso seria uma verdadeira afronta a Jeroboão, porque de acordo com os preceitos do Antigo Testamento, a chama nunca poderia apagar-se de sobre o altar. A cinza sobre aquele local significava que havia adoração e que ela era contínua, e que Deus estava abençoando o povo. Portanto, quebrar o altar e derramar a cinza seria uma afronta contra o que estava acontecendo ali. E Jeroboão queria manter o seu prestígio, Jeroboão queria manter o seu nome. Ele queria fazer com que as pessoas não mais servissem ao Deus verdadeiro, mas a ele próprio, de acordo com a sua conveniência. Então, quando ele é afrontado pelo profeta, a única saída que ele encontra é desacreditar o profeta. O que ele queria é prendê-lo, depois sentenciá-lo sumariamente sem um julgamento justo e finalmente matá-lo. Com isso ele provaria por A mais B que aquele profeta não era de fato profeta coisa nenhuma e de que ele de fato estava com a verdade. Só que Deus não se deixa escarnecer, irmãos. Quando Deus fala, Ele fala, porque Ele é todo poderoso.
Deus, ele não se satisfaz com os nossos caprichos humanos, é por isso que ele é Deus e denuncia o nosso pecado. No momento em que Jeroboão estende a mão de sobre o altar para apontar para o profeta, dando ordens aos seus soldados para que eles finalmente o prendessem, naquele exato momento, perante toda aquela multidão, a mão do homem secou completamente. Portanto, imaginem que cena chocante, um rei com as suas vestes talares, com a sua suntuosa coroa sobre a cabeça, dando ordens para prender alguém que ele entendia ser seu inimigo, e nesse momento o braço do homem seca. E seca ao ponto dele perder as articulações, ele não conseguia mais recolher o braço. Que sinal perante a multidão. E naquele exato momento, o que acontece com o altar? Ele se fende, ele se rompe pelo meio, e toda a cinza que estava sobre ele cai por terra. Quem é mais poderoso? O Deus do profeta anônimo ou o Deus do monarca famoso, que não era Deus coisa nenhuma? É claro que era o Deus do jovem profeta anônimo. E Jeroboão entende a loucura, a insensatez que ele estava cometendo. E no mesmo instante ele roga, ele implora, engolindo o seu orgulho, para que o profeta rogasse a Deus por ele. Nós aprendemos uma outra coisa interessante aqui. Se no primeiro momento, irmãos, o Senhor designa os seus servos para fazer a sua vontade, em outro momento compete aos servos fazer tão somente aquilo que Deus lhes mandou fazer. Qual era a missão do profeta? A missão do profeta era denunciar o pecado do rei. Era mostrar para aquelas pessoas que estavam residindo na região ao norte de Israel que eles estavam seguindo a um rei que estava tomando decisões equivocadas. Se o rei não atendeu à voz do Senhor e teve o seu braço afetado por conta disso, isso é problema do rei. Mas o profeta ele vai um pouco além daquilo que Deus havia lhe ordenado, porque, versículo 6, Jeroboão agora implora o favor do Senhor, porque ele percebeu que estava irremediavelmente atacado por Deus. Então o profeta, estando para além da vontade de Deus, para a vida dele naquele momento, estando para além do plano inicial que Deus havia lhe ordenado naquele momento, sendo misericordioso, implorou o favor de Deus, para que o rei pudesse ter o braço consertado, para que o rei pudesse recolher o braço. E Deus foi misericordioso com aquele homem. E ele conseguiu recolher o braço, versículo 6, e a sua mão ficou como anteriormente estava. Então Jeroboão, que não era bobo nem nada, percebeu nisso uma grande oportunidade, versículo 7. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo à minha casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. O que Jeroboão queria? Jeroboão estava em conflito. O que ele queria com aqueles altares era afirmar a sua coroa, era afirmar o seu reinado. Como ele não tinha sacerdotes para falar por ele, como ele não tinha levitas, ele tentou criar isso, construindo seus próprios altares, queimando o seu próprio incensário, mas ele falhou. Contudo, ele não se conformou com isso, e agora ele viu uma grande oportunidade em mãos. Por quê? Porque o povo sabia que aquele rapaz era de fato um homem de Deus, sinais extraordinários haviam acontecido. O que ele quer agora? Vem até o meu palácio e se assente na minha mesa comigo e coma comigo. O que ele queria? Meramente alimentar o profeta? Dar de beber ao profeta? Ser gentil agora com ele? Coisa nenhuma. Ele queria mostrar publicamente àquelas pessoas que o profeta endossava o seu reinado. Porque no contexto do Antigo Testamento, comer com quem quer que seja, em outras palavras, era dizer que você anuía com aquela pessoa, que você concordava com ela, que aquela pessoa fazia parte do seu meio mais íntimo. É por isso que os fariseus ficavam tão perturbados quando Jesus comia com publicanos e com pecadores e com as pessoas mais vis da sociedade. Não que Jesus compactuava ou pecava com elas, mas aquilo era um sinal de que Jesus estava no mesmo ambiente que elas. Não para se contaminar, mas para transformá-las. Era isso que Jeroboão queria aqui. Que as pessoas dissessem: vejam só, de fato ele é temente a Deus porque anda com o homem de Deus. Deus tem abençoado o reinado dele porque ele come com os profetas do Senhor.
E fora justamente por isso que previamente Deus havia advertido o profeta: você não vai comer com ninguém, você não vai beber com ninguém, e eu trouxe você lá de Judá para provar que eu não tenho qualquer contrato com ninguém de Samaria. Então, se você come com eles, bebe com eles, em outras palavras, você está perdendo toda a sua isenção. Em outras palavras, a capacidade que eu tenho lhe dado de pregar sem temer a ninguém, sem ter rabo preso com ninguém. E o profeta sabia disso. Ele diz: porém, o homem de Deus, ainda que você me desse a metade da sua casa, ou seja, a metade das 10 tribos de Israel, eu não iria com você, nem comeria pão, nem beberia água nesse lugar. Porque assim me ordenou o Senhor, por sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde foste. Versículo 10. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera até Betel. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. O rapaz escapou. Vocês sabiam que a todo momento existem pessoas tentando fazer contratos com vocês para tentar furtar de vocês aquilo que Deus lhes deu? Pessoas que, por não terem um bom relacionamento com Deus, querem ter esse relacionamento por meio de vocês, não porque são seus amigos ou porque se importam com vocês, mas porque querem ter o que vocês têm. É o que acontecia aqui. Esse homem tinha uma coroa na cabeça e tinha todo um reino aos seus pés, mas não tinha um favor de Deus. Enquanto um anônimo tinha. Enquanto um pobre coitado, entre aspas, que saiu lá, sabe Deus de onde tinha. Então, meus amados irmãos, quando nós queremos muito uma coisa e nós não a temos, tudo mais perde o brilho, até que nós finalmente tenhamos aquilo que é o desejo do nosso coração. E nós estamos dispostos a fazer qualquer coisa para obter aquilo, inclusive passar por cima das pessoas. Porque se aquele profeta comesse na mesa daquele rei, aquele homem naquele momento perderia o seu ministério. Nunca mais Deus falaria por meio dele, porque ele era um vendido. Porque ele estava muito mais preocupado com a projeção do seu nome. Eu sou o profeta que comi na mesa do rei. E Jeroboão sabia disso. E sabe quantas vezes Jeroboão se preocupou em destruir o ministério daquele rapaz? Nenhuma. Jeroboão estava preocupado com os interesses dele. E agora eu pergunto a você: você tem cuidado dos seus próprios interesses, meu irmão? Você tem comido na mesa de quem? Qual é o seu nome? Como você é conhecido? Que espécie de relacionamento você tem tido com Deus, se levado em consideração o relacionamento que você tem com outras pessoas, que em muitos aspectos não glorificam o nome do Senhor? E eu louvo a Deus porque aquele rapaz tão jovem, ao que parece, muito provavelmente sendo utilizado por Deus de uma maneira tão poderosa, tão proeminente pela primeira vez. Esse é o único relato que nós temos da vida desse rapaz em todo o Antigo Testamento. E sendo ainda tão novinho no ministério, me permitam esse termo, ele conseguiu se desvencilhar no homem, que para usar um dito popular aqui no Nordeste, era passado na casca do alho. Não é? Não é difícil isso? Isso é a graça, irmãos. Isso é a misericórdia. E para que aquele rapaz não tivesse mais o risco de ser assediado por Jeroboão, ou por um de seus ministros, ou por qualquer outra pessoa de grande influência, Deus fala assim para ele: olha, meu filho, o primeiro lugar onde vão te procurar quando você sair daí, é justamente pelo caminho por onde você veio. Você não vai mais voltar por lá, porque enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Quando as pessoas reiteradas vezes vão colocando pratos e bandejas diante de nós, irmãos, a nossa tendência natural é achar que de fato nós merecemos aquilo. E a gente resiste uma, resiste duas, resiste três, mas se nós não fugirmos da aparência do mal, um dia nós vamos aceitar. É por isso que está escrito lá em 2 Coríntios, não é? As más conversações corrompem. A gente traz para o contexto nordestino. Me diga com quem você anda. Como isso é forte, irmãos. E eu direi
quem você é. Então não volte pelo mesmo caminho, tenha cuidado. Tenha cuidado. O profeta havia curado a mão do rei, ele havia caminhado por uma seara que Deus não havia ordenado. Deus não entendeu aquilo como um pecado, o rapaz foi misericordioso, estava começando a vida ministerial. Muito bem, meu filho, agora volta para casa. Tua missão chegou ao fim. Você conseguiu fugir da boca desse grande leão aí chamado Jeroboão. E o rapaz começa a ir embora, irmãos. Missão cumprida. Missão cumprida. Então vem um perigo aí. Qual o perigo? O perigo de se fazer concessões. Quero implorar a vocês hoje pela manhã. Não façam concessões. Cuidado com aquela frase que diz, só essa vez. Cuidado. Porque não está escrito na palavra que o inimigo veio para brincar. Está escrito lá no Evangelho que o inimigo veio para brincar, é assim? O que é que está escrito lá? Que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Não é forte isso? Então cuidado com as concessões. Versículo 11, morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhes o pai, por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos, me preparem um jumento. E prepararam um jumento e ele montou. E foi após o homem de Deus e achou-o sentado debaixo de um carvalho. E lhe disse, você é o homem de Deus que veio de Judá? E ele respondeu, sou eu mesmo. Então lhe disse o velho profeta, venha comigo à minha casa e coma pão comigo. Porém o rapaz disse, eu não posso voltar com você. E eu não posso entrar naquela cidade contigo para comer pão ou para beber água. Porque o Senhor me disse claramente, você não vai comer pão, nem beber água em Betel. Você nem vai voltar pelo mesmo caminho pelo qual você foi. Versículo 18. Se eu fosse da Sociedade Bíblica do Brasil, irmãos, eu colocava alguma observação desse versículo 18 aqui. Colocava ele em caixa alta, colocava um quadrado nele. Sabe? Colocava um neon piscando assim, né? O que é que está escrito aqui? Tornou-lhe ele. Irmãos, como isso é chocante. Como parte do meu coração ler uma coisa dessa aqui. Eu sou um profeta assim como você. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, diga ao rapaz que pode voltar. Diga a ele que pode comer pão e beber água à vontade com você em Betel. Aí está aí, irmãos, entre parênteses enormes, né, para você não passar despercebido os olhos. Porém, o que é que esse velho profeta estava fazendo? Ele estava mentindo, com a cara mais deslavada. Então o rapaz voltou com ele, e comeu pão em sua casa, e bebeu água. Interessante que, segundo os nossos doutrinadores, esse velho profeta não ouvia mais a voz de Deus. A ponto de Deus não ter levantado para profetizar contra Jeroboão. Isso acontecia na cidade dele, no quintal dele. E Deus não teve qualquer contato com esse homem. Há quanto tempo isso acontecia? Por que será que Deus não se manifestava mais pelo velho profeta de Betel? Será que ele tinha comido na mesa de quem, irmãos? Mas os filhos dele, que estavam naquela multidão, que eram de linhagem profética, e por meio dos quais o Espírito Santo também não se manifestava, isso é muito forte. Porque a coisa mais comum no Antigo Testamento era que os filhos sucedessem aos pais, porque Deus conta com linhagens. E aqui nós temos os filhos de um sacerdote velho, maduro, experimentado, prestigiando um rei pagão, queimando fogo estranho no altar do Senhor. Isso é um achaque, isso é uma vergonha, isso é um escândalo. E o que o profeta velho fazia? Ele não fazia absolutamente nada. Estava em casa, confortável.
com a sua vida decrépita, imunda, imoral. E os filhos voltam para casa e contam toda a história, como chegou um rapaz, profetizou para o rei, a mão do rei secou, o rapaz consertou pela graça de Deus, o altar se partiu no meio, foi uma comoção geral. Ninguém fala em outra coisa, senão no jovem homem de Deus, por meio do qual Deus fez sinais extraordinários. Então, se o bam, se a bola da vez, se a última bolacha do pacote era o rapaz que Deus tinha usado, como restaurar o nome? Como voltar aos círculos mais badalados da sociedade? Como voltar a ser festejado no meio daquele povo que não mais lhe valorizava? Ora, tendo contato com quem? Com o rapaz. O coitado do rapaz já tinha ido embora, irmãos. A missão já estava cumprida. Estava sentado, coitado, embaixo de uma árvore, no meio do nada, voltando para casa. E esse homem teve a coragem de ir atrás dele. Quando ele estava pedindo para os filhos prepararem um animal, ele sabia que nas entrelinhas daquela atitude ele ia destruir a vida daquele garoto e acabar com o ministério dele. Quantas vezes ele se importou com isso? Nenhuma. Percebam que ele não disse por qual caminho ele veio, porque ele sabia que Deus é maravilhoso em tudo que faz e Deus protege os seus. Ele sabia que Deus não deixaria o rapaz desguarnecido, voltando pelo mesmo caminho, não. Deus propiciaria um escape, Deus propiciaria uma forma de protegê-lo. Mas acontece, irmãos, que aquilo que Deus faz por nós, Deus faz por nós. Mas nós também precisamos fazer algo, porque nós estamos no mesmo combate, na mesma batalha. Não se enganem, nós estamos em guerra. Há um inimigo que quer destruir sua vida, que quer jogar seu nome na lama, que quer acabar com sua família, que quer que seus filhos casem mal, que quer que você perca o emprego, que quer que você queime eternamente no inferno, e ele não brinca, ele não precisa comer, ele não precisa beber, ele não tem que descansar como você 24 horas por dia, ele anda ao seu derredor, rugindo como um leão, procurando destruir tudo que você mais ama. Não faça concessões. E o velho vai lá. Ele sabia que o rapaz estaria preparado. Ele sabia. E o rapaz estava lá descansando, embaixo do carvalho, e ele se aproxima. É você o homem de Deus? Vocês sabiam que esse é o título mais importante que um ser humano pode ter, de acordo com a Sagrada Escritura? Homem de Deus. Se você fizer um estudo de todo o Antigo Testamento, foram pouquíssimos os homens que receberam esse título. Houveram milhares de homens de Deus, desde o Gênesis até o Apocalipse, mas foram poucos que foram chamados dentro da Sagrada Escritura de homens de Deus. Elias, Eliseu, Davi. No Novo Testamento, Timóteo. Timóteo foi o único que recebeu esse título expressamente no Novo Testamento. Paulo diz para ele: e tu, ó homem de Deus, foge das paixões. Volta para casa, meu filho, comigo, volta lá para Betel. Você vai comer pão na minha casa, vai tomar água comigo na minha mesa. E o rapaz olha para ele e fala assim: não posso. Porque Deus disse que eu não podia comer lá, nem beber lá, eu não podia nem voltar pelo mesmo caminho, porque Deus quer que fique claro que Deus não tem qualquer contato com esse povo, que esse povo está fazendo o que é mal perante os olhos do Senhor. Então, irmãos, o velho profeta, que não era bobo nem nada, falou assim para ele, atacando justamente o ponto que aquele rapaz mais valorizava, que era o seu relacionamento com Deus. Então ele diz assim: eu sou um profeta igual a você. E Deus me enviou um anjo que diz para mim, não, faz o seguinte, diz para aquele rapaz que eu me arrependi do que eu disse. Eu mudei de ideia. Vocês de Betel aí,
tudo gente boa, tudo gente fina. Você é o profeta que eu mais amo aí na face da terra. Pode dizer lá o rapaz que volta que, por mim, está uma bênção. Eu vou abençoar esse almoço de vocês aí. Será que Deus faz isso, irmãos? Versículo 19. Infelizmente o rapaz acreditou. Infelizmente. Em primeiro lugar, ele voltou. Em segundo lugar, ele comeu. E em terceiro lugar, ele bebeu. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Vocês acham que quando aquele rapaz voltava, acompanhando aquele velho profeta, que havia uma voz que falava no seu coração que alguma coisa estava errada, sim ou não? Sim ou não, irmãos? O texto não diz isso. Eu sei que eu estou conjecturando aqui, mas eu tenho certeza absoluta que aquele rapaz sabia que alguma coisa estava errada. Porque nós temos o Espírito Santo, irmãos. Vocês sabem por que o título Homem de Deus é tão invejado? Vocês sabem por quê? Homem de Deus. Sabe por que esse título é tão invejado? Acho que é o mais invejado de todo mundo. Homem de Deus não tem a ver com o chamado ministerial. Não é homem de Deus quem é bispo, não é homem de Deus quem é pastor, não é homem de Deus quem é presbítero, evangelista, diácono, obreiro. Uma coisa é ser pastor, outra coisa é ser homem de Deus. Os irmãos entendem o que eu estou querendo dizer? Todo homem de Deus pode ser um pastor, se ele tiver vocação para isso, mas nem todo pastor é um homem de Deus. Então, por que esse título, Homem de Deus, é tão invejado? Porque não se compra com dinheiro, irmãos. Não se obtém com sobrenome. Não é porque eu sou amigo de um pastor e ele me ordena ao ministério pastoral que eu passo a ser um homem de Deus. Esse título você só ganha do céu. E você não tem que dizer para ninguém que você é homem de Deus. Você não precisa ser apresentado onde você vai pregar como homem de Deus. As pessoas simplesmente olham para você, isso é impressionante. E no momento que elas olham para você, no primeiro contato que elas têm com você, elas sabem que você é um homem de Deus. Está escrito lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 5. E ninguém toma essa honra para si mesmo, senão quando é chamado por Deus. Os inimigos dos homens de Deus, eles não querem percorrer o caminho que os homens de Deus percorreram, até que finalmente, em graça, eles receberam esse título. Ninguém quer percorrer o caminho que você percorreu para chegar onde você chegou. As pessoas simplesmente querem o que você tem, sem levar em consideração a sua história. Vocês sabiam disso? Então vamos encerrar, irmãos. De quem é a voz que nós temos ouvido? Quem é a voz que você tem ouvido, meu irmão? De quem é a voz que eu tenho ouvido? É verdade, eu creio de todo o meu coração que aquele rapaz ouvia uma voz que falava no seu coração quando ele voltava para a casa do velho profeta. Mas, na maioria das vezes, a sedução do engano é muito mais forte. E todo o temor que aquele rapaz sentia no coração se concretizou quando uma coisa terrível aconteceu. Versículo 20. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. Interessante, né? Na hora. Por meio do velho profeta, viu? Ah, pastor, é porque o velho profeta aqui se arrependeu e Deus foi misericordioso. Não, irmão, porque só tinha ele. Então aqui poderia ser a jumenta que o rapaz estava montado. Os irmãos entendem isso?
E ele clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porque você foi rebelde à palavra do Senhor, e não guardou o mandamento do Senhor teu Deus, antes voltou e comeu pão e bebeu água nesse lugar, do qual o Senhor te dissera: você não vai comer nem beber ali. O seu cadáver não entrará no sepulcro dos seus pais. 3 coisas interessantes, versículo 21, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus. Seguramente, o escritor do Antigo Testamento não vai entrar no mérito aqui, sabe? Mas eu tenho certeza absoluta que quando o velho profeta terminou de profetizar, o jovem, outrora, homem de Deus, falou assim para ele: mas você disse que era profeta, mas você disse que Deus mandou você falar aquilo comigo. E sabe o que o velho profeta provavelmente disse para aquele rapaz? E o que é que eu tenho a ver com isso? Isso não é problema meu não, isso é problema seu. Você que acreditou. Eu coloquei uma faca na sua garganta? Eu coloquei uma arma na sua cabeça? Eu disse o que eu disse porque eu tinha um interesse por trás. Você acreditou por quê, Cris? Você é homem de Deus ou não é? No caso aqui, de fato ele era. Agora, ele não era mais. 2 lições muito interessantes nesse versículo 21, em primeiro lugar. Todo um nome que você passou toda uma vida construindo pode ser perdido em uma fração de segundo. Às vezes as pessoas dizem assim: o pastor é muito orgulhoso. O pastor não vem na minha casa. O pastor não liga para o fulano. O pastor não se envolve com o Beltrano. O pastor não prega na igreja A. O pastor não prega no evento B. Tudo que um pastor tem é o ministério dele, irmãos. Tudo. Retira a prerrogativa de um homem de Deus de servir a Deus, e no dia seguinte, sabe o que é que vai restar dele? Nada. Como vocês acham que esse jovem profeta se encontrava agora? Vocês acham que Deus enviou um anjo para afagar o cabelo dele? Colocar um copo de água na mão trêmula dele, dizendo: não se preocupa não, meu filho. Vai ficar tudo bem. Não, irmãos. Vai ficar tudo mal. Não tem isso não com Deus não, irmãos. Ele é expresso: quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Nós temos um jeitinho brasileiro, nós varremos a sujeira para baixo do tapete. A gente diz que vai ficar tudo bem quando não vai ficar tudo bem. O cara não valia nada e morreu. Alguém pergunta para você, era gente tão boa. Não é assim que acontece nos enterros de gente ruim. Com Deus não tem isso não. É por isso que Ele é Deus. Ele não pode furtar-se a si mesmo. Ele é a verdade, falando da própria verdade. Vai ficar tudo mal, meu filho, porque você se deixou levar, se deixou seduzir pelo engano do velho profeta. Tenha cuidado. Então eu quero perguntar mais uma vez para vocês: vocês estão ouvindo a voz de quem? O que esta voz está dizendo para vocês? Quem vai na sua casa falar mal do seu pastor não é um homem de Deus. Quem vai na sua casa falar mal da sua liderança não é um homem de Deus. Quem vai na sua casa falar mal da sua comunidade, falar mal da sua igreja, não é um homem de Deus, não é uma mulher de Deus. Ele tem a aparência de homem de Deus. Há uma aura de santidade na fisionomia dele. Ele diz que está falando em nome do Senhor. Coisa nenhuma. Deus age às claras, irmãos. Para Deus não há nada encoberto. Há um problema com a liderança, venha falar com a liderança. Você acha que o seu líder espiritual não corresponde à importância que tem a sua alma? Mude de igreja, meu irmão. Vá para alguém que cuide de você melhor, mas tenha cuidado com a voz que você tem ouvido.
Tenha cuidado com as pessoas que tentam nortear o relacionamento que você tem com Deus. Porque eles vão se apresentar na qualidade de profetas, eles vão dizer que Deus está falando por meio deles, quando na verdade eles estão mentindo. Sabendo por A mais B que estão arruinando a sua vida, que estão arruinando a sua família, que estão fazendo com que você perca o seu emprego, que estão fazendo com que você perca os seus investimentos, ou seja lá o que for, e eles estão um pouco preocupados com isso, porque tudo que eles querem é aquilo que você tem a oferecer, seja a sua amizade, seja o seu dinheiro, seja a sua influência, seja a sua presença, ou sabe lá Deus o que eles estão à procura. Mas uma certeza eu tenho, não é com a saúde eterna da sua alma que esse tipo de gente está preocupado. E quando você quebrar a cara, der com os burros na água, e estiver amargando as consequências de uma decisão equivocada que você tomou, porque você ouviu uma voz que se dizia de Deus, quando na verdade não era, nesse momento, irmão, você vai descobrir o que é estar dentro de um contexto onde de fato Deus não se encontra. Porque tudo que resta é desespero. E não são uma, nem duas, nem três, nem quatro, ou 5 pessoas que se encontram nessa condição hoje. Mas são milhares. Depressivas, frustradas, amarguradas, arrasadas, porque achavam que estavam ouvindo a voz de Deus, quando na verdade não estavam ouvindo. E onde essas pessoas estão hoje? Abandonadas. Colocando a culpa em quem? Em Deus. E o que é que Deus tem a ver com isso, irmãos? O que é que Deus tem a ver com isso? Nada. Existem muitas pessoas que querem pastorear as ovelhas que não pertencem a elas. Você quer pastorear, meu irmão? Vai para o seminário. Faz teologia. Paga o preço. Vai servir em alguma igreja. Permita que Deus abra as portas para você. Que alguém entenda que você tem chamado, que você é vocacionado. Não se auto-intitule pastor de ovelhas, não. Deixa as pessoas descobrirem isso no seu caráter. Se você for vocacionado, você não vai morrer sem exercer o seu talento, não. Deus vai criar condições para que você viva no desfrute diário do poder e da graça do Espírito Santo. Entre pela porta. Mas as pessoas querem ter as prerrogativas de líderes espirituais sem pagar o preço. É o que aconteceu com o velho profeta. Há muitos velhos profetas na Betel chamada Campina Grande, que há muito tempo Deus não se revela a eles, há muito tempo Deus não fala por meio deles, há muito tempo eles não têm comunhão com liderança nenhuma. E tudo que eles querem, irmãos, é prestígio, é a prerrogativa de liderar, é exercer influência. E quem vai ser o cordeirinho por meio do qual ele vai exercer tudo isso? É aquela ovelhinha boba que acha que ele está fazendo aquilo porque ama, porque se preocupa. Você quer saber se de fato essa pessoa está preocupada com a sua alma que é eterna? No momento que ele for te dar um conselho espúrio como esse, falando mal de quem quer que seja, você faz o seguinte: ô meu irmão, faz o seguinte, cala a boca, fala mais nada não. Terça-feira tem culto, quando for no final a gente marca um gabinete, todo mundo junto, e você diz na frente do pastor. E o que é que ele está fazendo comigo? Porque se ele está fazendo comigo, ele deve estar fazendo com muita gente também. A gente vai desmascará-lo. Sabe quantas vezes eles vão fazer isso? Se de fato o pastor for um homem de Deus? Sabe quantas, irmãos? Nenhuma, porque o lobo age na surdina, na calada, no véu de Maia, da escuridão da vida. Versículo 22, ele voltou, ele comeu, ele bebeu, permaneceu na casa do profeta. O que nós aprendemos com isso? É impossível que você seja liderado por mais de uma pessoa. É impossível você ter mais de um líder. Porque você vai agradar a um e vai desagradar a quem? A outro. Quem foi que disse isso? Foi esse rapaz aqui? Foi Deus. Você não pode servir a 2 senhores. Ou você serve a Deus ou você serve a sua riqueza. Então você precisa decidir. Nós sabemos, irmãos, que não apenas em nossa igreja, mas em todas as igrejas espalhadas por toda a face da terra, que tem muita gente ouvindo muitas vozes.
É você quem tem que decidir que voz você vai ouvir. Não sou eu que tenho que dizer para você, meu irmão, o seu pastor sou eu. Quem ora por sua vida sou eu. Quem paga o preço por sua alma sou eu. A responsabilidade eterna pelo que eu tenho pregado para você é minha. Quem me constituiu sobre a sua vida, sobre a sua família, foi Deus. Você tem ideia da responsabilidade que eu tenho? Mas eu não posso dizer para você, me siga. É você que tem que decidir, meu irmão. É você que tem que pesar os prós e os contras. Mas eu estou lutando com você hoje pela manhã para tentar abrir os seus olhos de que o bem mais precioso que você possui é a sua alma. E existem pessoas que pouco se importam pelo fato de você queimar eternamente no inferno, elas só querem se dar bem sobre você. Eu imploro a você, tenha cuidado. Tenha cuidado. Ouça o seu pastor, meu irmão. Ouça a sua liderança, mas sobretudo ouça a voz de Deus. Falei para vocês no princípio da minha fala que existem indícios, sinais, características de que de fato a voz que nós estamos ouvindo é a voz de Deus. São inúmeros, eu posso citar alguns para vocês aqui, tem caráter suficiente. É bom marido, é bom pai, promete e cumpre, compra e paga. Qual o conceito que ele tem com os demais pastores? Qual o conceito que ele tem na cidade? O que as demais pessoas que frequentam as demais igrejas falam a respeito dele? Onde é que o nome dele está? As pessoas que aconselham você por trás da sua liderança, elas têm as mesmas prerrogativas que o seu pastor? Não fácil perceber essas coisas, né, irmãos? Mas a ovelha é aquele animalzinho dócil, sabe? Que não tem, me permita essa expressão entre aspas, malícia. E às vezes ouve uma voz que não é a voz do pastor. Então a ovelha tem que ter cuidado. Você precisa decidir a quem você vai ser leal. Você precisa decidir a quem você de fato quer seguir. Meus irmãos, quem me conhece sabe, eu não quero aqui rasgar seda não, absolutamente. Mas eu tenho a liberdade de falar isso para vocês, porque vocês são o meu povo, vocês são a minha família. Eu não aceito que ninguém fale mal de mim, não aceito que ninguém venha falar mal do meu pastor na minha presença não, irmãos. Não aceito que ninguém venha falar mal da minha igreja na minha presença, porque eu conheço. Além de ser liderado pelo meu pastor, Rony, aqui, além de fazer parte dessa comunidade, o Brasil para Cristo, no Presidente Médici, eu estou envolvido em N outros projetos. E alguns irmãos sabem aqui. E eu não admito, irmãos, que nenhuma pessoa abertamente venha falar mal deles perante mim, porque eu sei o que acontece ali. Do sangue, do suor e das lágrimas. Porque isso é princípio, irmãos, de fidelidade. Não ao homem, mas a Deus. Então nós temos que decidir a quem nós vamos ser leais. E finalmente o profeta velho disse, você não vai ser enterrado no sepulcro dos seus pais. Sabe o que isso significa? Que aquele rapaz ia ficar pelo caminho. Como isso é chocante. Sabe o que o profeta velho estava dizendo nos olhos daquele rapaz? Você fracassou. Você se deixou vencer. Você começou bem, mas infelizmente você não vai terminar bem. Você não vai deixar um legado. Não vai ser uma frase bonita que vão escrever na sua lápide. Não vai haver um discurso bonito no dia do seu enterro. Você não vai ter o prazer de ser enterrado no sepulcro dos seus pais. É isso que essa frase quer dizer. Vocês conhecem alguém que ficou pelo caminho? Que começou muito bem, mas que perdeu completamente o foco? A gente perde completamente o foco quando ouve a voz de Deus, irmãos? A gente perde completamente o foco quando está sendo liderado por Deus? A gente perde completamente o foco quando tem uma vida de transparência? A gente perde completamente o foco quando tem picuinha por baixo dos panos? Quando tem projetos dos quais o pastor não tem ciência? Quando está participando de coisas sobre as quais o pastor não consegue a sua bênção? Aí sim.
Mas quando a gente age com transparência, à luz do dia, para a glória de Deus, a gente não perde o foco, não. Sabe qual é o principal problema para quem perde o foco? É porque Deus, irmãos, como eu já falei, não varre a sujeira para baixo do tapete. Imagine que você começou a sua jornada com Deus aqui. E você tem que chegar até aquela próxima caixa de som. Você está caminhando aqui com Deus. No meio do caminho você perdeu o foco. Deu ouvidos ao velho profeta. E foi rebelde a Deus. Se desviou do bom caminho. Se você tivesse pecado contra o pastor Jamerson, o pastor Jamerson dizia, meu irmão, não tem problema não, nós somos todos seres humanos, sujeitos às mesmas paixões. Colocava aqui, a mão sobre o seu ombro e a gente só fazia o quê? Continuar. Não é assim, humanamente falando? Com Deus não é assim não. Você errou, meu filho. Você perdeu o foco, você perdeu o caminho. Você não vai continuar do ponto onde você parou não, meu irmão. O que é que você vai fazer? O quê? Você vai fazer o quê? Você vai voltar, meu filho. Você vai engolir o seu orgulho, você vai baixar sua cabeça e você vai voltar para o ponto onde você começou. Vai começar de baixo. Vai aprender princípio de liderança, de humildade, vai carregar a mala. Para nunca mais você fazer isso. Está combinado? Se tiver combinado, meu irmão, Deus pode ser gracioso e fazer com que você o quê? Comece tudo de novo. Só que nós, enquanto seres humanos, a gente quer engolir o nosso orgulho? A gente quer voltar lá para a base da pirâmide? Renunciar aos títulos, à pompa? Quer? Não quer. O que é que a gente quer? Continuar tendo o nome de que nós estamos vivos, quando na verdade nós estamos o quê? Mortos. Porque para ser homem de Deus, para ser mulher de Deus, tem que entrar pela porta. Quem não entra pela porta é o quê? Ladrão e salteador. Por que tem tanta gente sem rumo aí, hoje em dia? Porque errou. Errar é humano. Quando você erra, o que é que você tem que fazer? Eu errei, me perdoe e me ajude para não fazer mais. É assim ou não é? Está lá os salmos penitenciais ensinando isso a todo tempo. Só que a gente não quer engolir o nosso orgulho, irmãos. A gente não quer reconhecer que nós precisamos de ajuda. Então o que é que a gente prefere? Manter o orgulho, manter a altivez e ficar andando em círculos. Feito uma galinha tonta. Tem muita gente boa por aí que tomou decisões equivocadas, que ouviu a voz de quem não podia ouvir, que caminhou com quem não deveria caminhar e até hoje está assim, andando em círculos. Não tem coragem de pedir perdão, não tem coragem de fazer um novo compromisso com Deus, não tem coragem de começar de baixo, não tem coragem de admitir que errou, e tem que se empanturrar todos os dias do próprio orgulho, tendo certeza absoluta que no final da sua jornada, ele não chegará a lugar nenhum. Então, meu irmão, em nome de Jesus, não brinque com o inimigo. Junte-se ao povo de Deus. Dê ouvidos não à voz do velho profeta, mas à voz de Deus. Deus não erra, Deus não se arrepende, Deus não chega atrasado, Deus não volta atrás, Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Eu, pastor Jamerson, falho, eu, pastor Jamerson, erro. O meu Deus, contudo, é perfeito. Então dê ouvidos à voz dEle, seja leal a Ele, seja transparente com Ele, em nome de Jesus. Quando o rapaz voltava para casa, um leão o atacou. O matou, mas não o devorou. Como é que um leão mata uma pessoa, deixa o corpo dela lá, não come a pessoa,
se senta do lado e fica tomando conta do corpo. E mais, o rapaz estava montado no jumento, e o jumento nem teve medo do leão e ficou lá também. Nós vamos encerrar com isso. O que era que Deus queria com essa cena? Se vocês forem fazer a leitura do versículo 24 e 25, vocês vão ver que toda a cidade, quando passava pelo caminho, via o corpo de quem no chão? De quem? Do rapaz, do homem de Deus. Vocês já sabem que Deus fez isso à toa? Deus fez isso à toa, irmãos? O que era que Deus queria? Qual era a lição que Deus queria ensinar? Ninguém vai ter pena de jogar o seu nome na lama. Ninguém vai te estender a mão quando você tiver caído à beira do caminho. A única coisa que as pessoas dirão é: esse aí era um homem de Deus. Que Deus nos guarde, irmãos. Que Deus nos proteja. Porque não se enganem. Não tenho a menor dúvida. Falar bem de você é coisa rara. Mas falar mal, meu irmão. Essa que eu estou vendo, geralmente inicia assim. WhatsApp. Você não sabe o que aconteceu. Quem começa uma frase dizendo isso, você não sabe o que aconteceu, está muito triste, né? Está arrasado. E coloca a foto lá do homem e da mulher de Deus despedaçado pelo leão. Que Deus nos guarde. Que Deus nos proteja. Deus proteja a nossa casa. Que Deus proteja a nossa família. Que Deus proteja o nosso ministério. Que Deus proteja a nossa igreja. Que Deus proteja a educação dos nossos filhos. Que Deus proteja o relacionamento dos nossos filhos. Que Deus proteja a vida educacional dos nossos filhos. Que Deus nos proteja no emprego. Que Deus nos proteja na rua onde nós moramos. Que Deus nos proteja naquilo que nós temos feito para Ele. Que Deus preserve o nosso nome. Que Deus preserve a nossa imagem. Que Deus preserve o nosso testemunho. Porque nós só temos a oportunidade de viver tudo isso, uma vez. Tá bom? Deus nos proteja. Deus nos guarde. Em nome de Jesus.